Olá, o programa TV Câmara Entrevista dessa semana comemora o Dia Internacional da Mulher e recebemos aqui a visita especial da Benedita Peixoto do Nascimento, a Beni, da OAB Mulher, e da Cidinha, psicóloga e militante, né, Cidinha, da questão dos direitos da mulher. Participando aqui conosco, Maiara da Mata e Nathalie Neco, jornalistas aqui da TV Câmara Jacareí. Tudo bem? Agradecer a presença de todas vocês. Me sentindo Jô Soares aqui na mesa cheia de mulheres ao meu lado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Bom, para começar então o nosso programa, eu gostaria primeiramente de saber de vocês, o Brasil é um país machista? Eu penso assim, a questão do machismo está impregnada nas culturas e no Brasil não poderia ser diferente, né? Um Brasil que foi colonizado pelos portugueses, né? Uma cultura tradicional, religiosa, e nós temos muito na nossa cultura essa questão do incentivo à discriminação de gênero mesmo, né? O que é o papel do homem e o papel da mulher. Eu diria que sim, nós ainda somos um país machista. Bem, concordo. Bem machista. Inclusive, a gente assim, tem uma certa dificuldade quando você vai falar, né, dessa questão da mulher, assim, porque os homens ainda, alguns, né, fazem gozações, entendeu? Porque vocês querem, vocês queriam ser igual os homens, agora vocês, por que nós temos que dar lugar para vocês na frente? Vocês têm que ficar trabalhando, têm que ficar em casa e tal, porque eles não... Eles, assim, acho que eles não conseguem aceitar que a mulher tem direito. Se ela quer ficar em casa cuidando dos filhos, ela fica. Mas se ela quiser ir para o mercado de trabalho, ela tem todo o direito. E eu acho que é tão machista que a mulher até hoje, ela ganha trabalho igual e ela ganha muito menos do que os homens. E às vezes até a própria mulher acaba sendo um pouco machista, né? Porque eu estava lendo uma matéria, como as mulheres que não trabalham fora, trabalham em casa, eu gosto de falar, ela trabalha em casa. Porque dizer que mulher que fica em casa não trabalha é mentira. Como às vezes as próprias mulheres discriminam, né? Você tem que trabalhar. Então hoje em dia a dona de casa também sofre um preconceito. Ah, mas o que você trabalha? Né? Tem até piadas, né? Por que a pessoa... Como se fosse também obrigação. Então você saiu do modelo de submissão, mas também a cultura, eu acho que os livros didáticos, as coisas reforçam essa questão da divisão. Ou então essa questão, se você querer ser melhor ou querendo substituir, é igual quando as mulheres começaram a usar calça comprida, né? Para querendo ser homem. E a ideia hoje da igualdade não é uma ideia de você querer ser melhor do que o outro, você está em igualdade de direitos, porque diferente todos nós somos do outro. É uma sociedade para conviver com as diferenças, né? E pelo que a gente estava conversando aqui antes, vocês trabalham, parece que desde 1992, juntas. Qual que foi a trajetória, assim, para a luta, né, contra esse machismo aqui na cidade? A Beni, eu não sabia, a gente se conheceu aqui no município, eu não sou de Jacareí, mas moro há 32 anos aqui. Na realidade, eu comecei muito cedo, eu fiz faculdade primeiro ano em 77. E em 77 eu fiz um curso na USP sobre carente cultural. E eu achei muito interessante porque lá se discutia o rótulo de carente cultural. E tem um teste em psicologia que você pergunta à pessoa qual é a cor da esmeralda. E aí você vai perguntar para uma pessoa carente, para uma pessoa de um meio mais pobre, qual a cor da esmeralda? Para mim a cor da esmeralda é preta, porque eu tenho uma conhecida que chama Esmeralda e ela é preta. E a cor da esmeralda é verde, né, se eu não me engano. Então, eu me despertei para a área social. E desde então, depois me formei, vim trabalhar em Jacareí. E nós trabalhamos em alguns conselhos, né, Beni? Conselhos de Direitos do Idoso. Nós juntas fomos a primeira delegada da mulher, que é a doutora Arlete. A gente, junto com o pessoal do Poder Judiciário, fomos conhecer lá em Bragança Paulista. E depois a gente se afastou, assim, não de amizade, porque eu fui trabalhar na prefeitura, ela também trabalhou. Mas a gente sempre é militante na área dos direitos da criança e adolescente, na área do idoso, depois agora na fundação da ONG, né, que existe aqui em Jacareí. Então, na realidade, a minha militância vem disso, porque eu acho que quem defende um direito, defende todos os direitos. Não dá para você falar, eu sou a favor da questão da mulher e eu bato animais. Não existe isso. Né? Eu quero destruir uma planta. Então, eu acho que os direitos, ele envolvem todos os direitos. Não dá para você ser muito, gostar de uma coisa e ser contra a outra. É meio incoerente, né? Então,
inclusive, acho que foi em 92 meses que a gente começou, né? Foi o primeiro trabalho que teve aqui em Jacareí em defesa da mulher. Então, tínhamos psicólogos, advogados, assistentes sociais. Né? O núcleo Neuza Maria Domiciano, que era um trabalho da prefeitura. E daí depois teve isso, e depois o Neuza Domiciano veio um pouquinho mais tarde, que o pessoal conhecia pela a Casa Lilás, que era ali perto da Matriz, na Praça Anchieta. E ali a gente tinha, né, com as mulheres, além do trabalho, né, social, tinha essa questão de psicologia mesmo, desse atendimento psicológico, do encaminhamento, né, para ela resolver problema quando a questão era de lei. E também tínhamos assim um trabalho com elas para renda social. Então era onde elas aprendiam alguns ofícios, assim, coisas simples, mas que facilitaria para ela, a mulher que não trabalhava, entre aspas, né, fora de casa, mas que ela tivesse uma maneira de ser um pouco independente, né, de dinheiro, porque a gente percebia que às vezes muitas mulheres ficavam sofrendo essa prática da violência porque elas não tinham muito como fazer por causa da dependência financeira. E então a gente fazia esse trabalho com elas, né? E era um trabalho assim muito... E na época a OAB já dispunha de advogadas voluntárias nesse trabalho da prefeitura. A gente tinha um trabalho, né, junto, entendeu? Assim, com a OAB. A OAB era a OAB Mulher, inclusive, né? Mas que participava. Até chegou... Acho que uns 2 advogados foram lá atender, né? Mas depois eles, por problemas particulares, eles saíram e continuaram só as mulheres mesmo. Então, lá foi onde a gente distribuiu a primeira cartilha, né? Assim... nem existia a lei de Maria da Penha ainda, mas a gente já desenvolveu um trabalho de atendimento psicossocial e jurídico. Esse é um ponto importante. Vocês estão falando dessa trajetória, quer dizer... De lá para cá, esse tema tem muito mais visibilidade na sociedade, talvez, do que tinha lá nos anos 80 ou início dos anos 90. Você tem até legislações hoje que são muito mais efetivas. Onde é que está, então, o cerne hoje do problema? Qual é o desafio que está colocado nessa questão? Olha, eu penso assim, o ser humano, por natureza, é um ser muito complexo, né? E, às vezes, a gente tem a tendência a julgar um problema por uma causa só. E não existe isso. A maioria dos problemas complexos também tem causas complexas. Como a Beni falou, a questão financeira, ela pode ser, porque é muito fácil a gente falar assim, separa e vai embora. Mas vai embora como? Você vai sair da sua casa, você vai levar os filhos, isso tem um custo. E mesmo... e às vezes a gente fala assim, mas o governo tem muitos projetos. Pô, tem, mas ainda não são o suficiente para o número, né, de demanda. E também não é só o sair fora de casa, é você aprender a conviver com aquele problema, né? E às vezes é uma coisa que dá para conviver. Eu, assim, na minha formação em psicologia, eu acho que tem uma coisa por trás disso. Eu acho que tem uma codependência da mulher. Eu acho que a dependência emocional, ela é maior do que até financeira, porque a gente tem várias histórias de trajetórias de mulheres aí que foram abandonadas, vieram do Nordeste, com filhos, foram ser lavadeira, né, cozinheira, e elas criaram os filhos e sobreviveram. A violência também acontece nas classes sociais mais Não, e hoje não tem alastradas. discriminação, não existe. Não é só uma questão da pobreza. Infelizmente ela é democrática, a gente brinca. Camadas, é todas as camadas, é todo nível. É claro que onde você tem falta de dinheiro, a coisa se intensifica. Mas eu tenho que comigo que tem uma questão interna da pessoa, principalmente a violência doméstica, né, que é aquela que acontece dentro de casa, nos ambientes. Porque é uma violência fruto de pessoas que você fez uma escolha de você ficar junto. É diferente. A violência urbana, que todos nós estamos aqui, a gente pode estar aqui, né, sair ali, aconteceu um problema com todos nós. Porque parece-me, não acho que aumentou a questão natural das pessoas, porque o ser humano tem uma questão... Muitas vezes, dependendo do temperamento, de usar da violência. Tem até uma amiga minha que trabalha com uma frase, o que a violência é o último recurso da incompetência. Então,
Nós estamos numa sociedade muito incompetente para resolver as coisas, né? Então, é o cara que dá um tiro porque o outro fechou o carro, né? Aí outra coisa. Então, eu penso assim, tem uma questão emocional muito séria. Então, as legislações, as delegacias das mulheres, as ações afirmativas, elas vieram pôr em pauta, né, esse tema, né? E vieram pôr em discussão que isso é muito positivo. Porque se você nunca discutir uma coisa, é igual a pessoa com deficiência. Se você continuar a deixar elas fechadas dentro de casa, ninguém nunca vai fazer o enfrentamento, né? Elas saíram. Mas começou lá com a Constituição de 88, que, né, que deu um avanço, né, bem, em relação às questões sociais no Brasil, Jacareí também. E você acha que hoje as mulheres elas estão mais encorajadas a fazerem essas denúncias? Aumentou esse registro de denúncias mesmo, aquelas que sofrem violências domésticas? Como que está hoje em dia? Elas buscam essa ajuda? Buscam. Assim, mas eu acho que ainda falta muito. Porque essa mulher, por exemplo, ela sofre uma violência. Ela vai para a delegacia, faz lá o BO e vai para casa. Só que depois que ela sai lá da delegacia, ela tem que voltar para casa com aquele homem. Fazer um enfrentamento. Entendeu? O enfrentamento. Então, às vezes, elas não vão mesmo, por medo mesmo, porque às vezes volta, apanha de novo, entendeu? Então, eu acho que é por isso que talvez algumas ainda não, elas não se sentem, apesar de ter a lei, elas não se sentem seguras para fazer isso. Aqui em Jacareí a gente já teve uma época, né, lá em 92, mas hoje a gente nem tem uma casa-abrigo. É que, na realidade, o Estado ele não dá conta. O Estado, eu estou falando federal, estadual, municipal, ele não dá conta de ter todos os equipamentos para todos os tipos de problema. Então, por exemplo, nós já tivemos, já queríamos uma casa-abrigo. Só que essa casa, na época, eu nem lembro a data que foi fechada, ela foi feita uma legislação, eu lembro que eu trabalhava na prefeitura nessa época, e durante um ano, 6 mulheres ficaram abrigadas nessa casa. Então, você já imagina manter um equipamento 24 horas para 6 pessoas durante um ano. E o que eu acho que tem mais, assim, igual a Beni falou, o medo é uma das causas, a questão financeira, não adianta a gente ser ingênuo e falar, não, mas tem muita coisa. Tem. Mas quem vai depois fazer o enfrentamento? É você na sua casa, quando a porta fecha, é você que tem que enfrentar. A questão do alcoolismo, a drogadição, ela causa violência? Não, ela não é a causa. Assim, todo mundo que bebia, todo mundo que usasse droga, mas ela intensifica. E eu penso assim que, por exemplo, apesar das leis, ainda é pouco divulgado, porque às vezes uma pessoa mais simples, ela não sabe. Às vezes você trabalha na hora e fala assim, vai ter uma palestra amanhã na OAB. Hoje mesmo, vim andando, perguntei 2, 3 pessoas, não estava sabendo. Então, eu acho que a comunicação, o divulgar e a pessoa saber que ela pode ter o acesso, muitas vezes a pessoa até tem problemas financeiros, mora numa área rural, como é que vai acessar aquele serviço? E sem contar que você tem que tomar a decisão, porque eu acho que o mais importante que a decisão de você ir numa delegacia é você a decisão de manter aquela atitude. É o que às vezes a delegacia até falava com a gente, né, Beni? Que as mulheres iam, depois iam, né? Agora bem depois recuavam. Ah, não, mas eu caí, eu bati a minha testa na cama, eu bati o rosto. Porque, na verdade, ela chega em casa, primeiro que tem uma questão, que às vezes, quando envolve drogas, a pessoa está bem. Aí ela vai, pede desculpa, ajoelha, né? Quem aqui nunca teve uma briga, quer ver, mas eu não vou fazer isso nunca mais. Ajoelha, vai ser diferente. E não é diferente, né? Isso é da natureza. E aquela pessoa que junta aí um problema de drogadição, um temperamento, uma pessoa que não sabe resolver sem ser na base da violência, ela vai repetir. Tem uma frase muito boa que fica, quem comete a violência uma vez só, eu li esses dias, achei muito interessante, talvez nunca mais cometa, mas quem fizer 2 vezes vai cometer outras vezes. Sim. É porque você não aprendeu, né? Assim, essa vivência, né, durante todo esse tempo que a gente, né, adquiriu, né, com esse trabalho, quando você vai muito a fundo, né, que a mulher começa, ela volta mais de uma vez para conversar, você percebe que essa violência é um círculo vicioso naquela família. Daí você vai conversando, ela fala que a mãe contava que a avó apanhava do avô,
Aí a mãe casou, apanhava do marido, e ela casou, ela apanhava do pai, dos irmãos, e casou e continuou apanhando do marido. Então, elas não... Então, aqui, eu não sei bem, porque psicologicamente ele já não é, não sei como, a Cidinha talvez saiba explicar melhor que eu, essa questão dela achar que aquilo para ela é um normal, porque ela está acostumada com aquele ciclo, né? Com aquele ciclo, entendeu? Que nem de repente uma pessoa que não está acostumada, que é uma casa que não tem a violência, vê dar um tapa numa mulher, um empurrão, alguma coisa, você vai ficar escandalizada. Para outra pessoa, vai achar aquilo normal. Ela se sujeita. Né? E assim, e isso daí é tão assim incutido, né, na mulher que assim, elas falam assim, eu não sei o que eu fiz. Mas eu acho que eu fiz alguma coisa, porque ele ficou nervoso e me bateu. Então ela mesma, né, começa a achar que... Você se culpabiliza, né, na verdade. Na realidade, a questão da violência, ela não é resolvida também, porque ela tem muito a ver com a questão lá atrás de gênero. Então, por exemplo, a menina, quando é pequena, tem os serviços domésticos, tem suas obrigações, o menino não tem. Graças a Deus está mudando, né? E aí, o que acontece? A mulher, parece-me que ela pensa muito mais nos outros do que nela mesma. Então, todo mundo primeiro aos pais, os irmãos, depois ao marido. Então, essa questão... E muitas vezes não identifica aquilo como a violência. Está tão acostumado, e acostuma com grito. Porque o que a gente estudando esse tema, sabe? A violência ela é progressiva, principalmente a doméstica. Por quê? Porque o cara não começa dando uma tentativa de homicídio. Pode ter certeza. Se você viu aí na televisão, o cara matou a mulher, antes teve outras coisas. Um histórico que começou com os gritos, começou com desrespeito, grito, depois um empurrão, um safanão, e uma tentativa de homicídio, até chegar no homicídio. A própria vida da Maria da Penha é isso, né? E a menina, né, por exemplo, assim, a jovem, né, uma pessoa que esteja namorando, ela tem que tomar muito cuidado nesse relacionamento, porque ela casa, e daí mas ela tem que lembrar que às vezes lá atrás ele já agredia, mesmo namorando, ou com palavras. Ciúme exagerado. Ciúme exagerado, alguns safanões. Então as meninas têm que ficar, sabe assim, de olho bem alerta para isso, porque como assim disse, mas assim, já é um indício, entendeu? Uma pessoa também que foi violenta, se separou, ela tem que trabalhar essa questão da violência para ela não ter nos outros relacionamentos isso. E só para completar uma coisa que a Beni falou do ciclo, que é interessante na psicologia, da repetição, que vocês podem prestar atenção. Às vezes a pessoa se separa de uma pessoa que é alcoólatra. Aí ela volta e arruma outro companheiro que mexe com droga, que mexe com álcool. Eu entendo assim, as pessoas têm que descobrir o que faz internamente que elas aceitem serem tratadas. O que eu tenho de errado que eu aceito, isso são mecanismos, muita gente inconsciente, né? A pessoa não faz isso de propósito. Tem a ver com aquela coisa lá da infância e tal. Então, dependendo da situação, eu sempre digo, não parta de um relacionamento para outro sem você avaliar o que tem de você, o que você tem também que levou a aceitar isso. Deixar que as pessoas fizessem você, né? Que às vezes até acha bonito, não, o cara é muito ciumento porque ele gosta de mim e tal. Aí o cara controla a sua roupa, controla isso. É lógico que eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas não têm que fazer concessão em um relacionamento. A gente sempre faz concessão, não dá para você ser tudo do jeito que você quer. Mas você tem que ter cuidados, né? Nessas questões, porque elas podem ser indício de um comportamento violento. Numa palestra mesmo, eu conheci uma moça que ela falou que o cara tinha, numa hora da briga, dado uma mordida que deixou a marca no braço. Eu falei, se ele está deixando uma marca no braço agora, que está namorando, é uma coisa, ele não sabe lidar com a questão da frustração, da diferença. Então, cuidado, você está caminhando. Bom, gente, então com esse alerta aqui, a gente encerra esse primeiro bloco. Voltamos na sequência com o programa TV Câmara Entrevista sobre o Dia Internacional da Mulher.
sem parecer que eu sou... Aí ela fica preocupada. Tudo bem, a gente termina o bloco você apoiando. A única coisa que pode, aqueles mais, as pessoas que percebem, pode falar, olha lá, o jornalista é machista. Muita gente às vezes nem vai perceber. Isso é um papel. Posso dar uma ideia? Posso ligar a física querendo. Pode, eu acho. Esse lance do lixamento, por exemplo, está muito na moda agora, né? Pode O cara falar. roubou um negócio lá, o povo quer lá lixar. Não sei se tem a ver com... Tem a questão do direito. Então, a pergunta que eu vou fazer, ela tem um pouco, vai pegar um pouco... Fazer a justiça com as próprias mãos. Vamos lá, então? Vamos soltar? Deu o quê? 20? Vamos... Mas eu gostou. Não, tá ótimo. A dinâmica de vocês duas tá eu tô também, porque a gente fala, nós duas falamos bem, então para, espera. O que foi? Não. Ah, eu sei que Mas pode falar, eu adoro coisa polêmica. Quer mais água? Faz favor. Pega lá. Porque quanto mais eu que agora não estou ligado em nenhuma instituição para falar. Não, obrigada. Né, Beni? Você tem conteúdo, você está representando uma instituição. Eu não estou representando ninguém. Obrigada. Você pode falar. Muito obrigada. Doutor. Mas nem que é um programa que Não, tivesse. mas é o que ele falou, entendeu? Então, assim, de repente, Tô adorando. eu não sei até onde eu posso, entendeu? Porque Não, você representando alguém,